pós-graduação em História Econômica da BPHE. Daremos início à conferência Gênero e Desenvolvimento Econômico. Para mediar a sessão e apresentar a palestrante da noite, chamamos o professor Luiz Fernando Saraiva, professor do curso de História e de pós-graduação de História da Universidade Federal Fluminense e presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica na gestão 2017-2019. Eu queria agradecer a presença de todas e todos, falar do orgulho e honra de estar intermediando uma conferência da professora Ildete e, antes de tudo, agradecer muito a diretoria, a comissão organizadora do evento, ao público presente por todo esse esforço de superação do que nós estamos construindo. O evento está lindo, está cuidado, a solidariedade das pessoas é uma das poucas coisas boas que nós temos notícia nesse momento. E eu gostaria de apresentar a professora Ildete, já avisando que é impossível, num curto espaço de 3 a 5 minutos, apresentar a trajetória dessa que é uma das damas fundadoras da história econômica entre nós. A Ildete, uma das mais poderosas historiadoras econômicas, e a BPHE tem a honra de ter a presença da Ildete desde a fundação, em 1993, no primeiro congresso da associação, e mesmo antes, nos eventos que a UF organizou de história de empresas. A professora Ildete tem a graduação em Economia, tem especialização em Economia em Toulouse, tem mestrado, doutorado em Engenharia de Produção e Economia e Indústria pela FRJ e é professora da UF desde 1972. Além de ser uma pesquisadora com uma produção acadêmica invejável, mais de meia centena de artigos, mais de meia centena de capítulos de livro, mais de 10 livros publicados, além de conjugar uma produção acadêmica bastante densa, bastante com textos clássicos sobre a instrução 113 SEMOC, por exemplo, ou a economia cafeeira no Rio de Janeiro, no final do século XIX, começo do XX, e além de inúmeros estudos sobre economia e gênero, e também o campo do ensino superior no Brasil. A professora Ildete tem uma trajetória acadêmica que mistura como poucas teoria e política. Teve uma atuação política em mais variados níveis, quer consultora de órgãos internacionais, consultora de órgãos e instituições de pesquisa, associações acadêmicas, das quais a BPHE é uma das que se honra muito pela presença dela, e, além disso, também o Centro Internacional de Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, ou, por exemplo, a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. Eu gostaria muito que ela falasse que a BPHE é a preferida dela, mas ela contribuiu com sua genialidade para várias outras instituições. E, além dessa potência acadêmica, que congrega a academia com a atuação política, a Ildete sempre foi uma mulher de grande curiosidade e grande atuação política, em várias instituições públicas, mais destacadamente a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, na qual atuou de 2009 a 2010, depois de 2012 a 2014. Esse poder de atuar academicamente, entendendo que o conhecimento acadêmico universitário tem uma potência, tem uma necessidade política, se transmite numa das mais poderosas historiadoras econômicas da gente, que a gente tem, que a BPHE tem orgulho de ter, e que vai apresentar uma conferência sobre a questão do desenvolvimento, economia e gênero. Bem-vindo, Ildete. Obrigada, Luiz Fernando, pelas suas palavras, e eu é que agradeço o convite. Essa carreira eclética significa simplesmente a hostilidade da minha profissão para olhar a história, para olhar a história da sociedade, a história das mulheres. Quer dizer, eu sou uma geração 1964, do movimento estudantil lá na Paraíba, vim para o Rio já em 70 no início dos anos 70 com o propósito de uma carreira acadêmica depois de ter passado por uma universidade francesa. Então, mas eu sempre fui apaixonada pela história, Então, a minha paixão de unir a história econômica com a economia sempre foi um motivo de curiosidade intelectual. Então, mas as questões das mulheres não tinham vez na economia. Então, a economia é uma ciência das sociais a mais poderosa, porque ela é uma ciência do poder. É uma carreira masculina, ainda continua, as estudantes de economia
acabamos de fazer uma pesquisa lá na Faculdade de Economia da UF, nós somos 27% da entrada na graduação de economia na UF e de forma idêntica no Brasil, né, quando comparado. Então, isso dá uma dimensão, porque o poder é masculino. Então, o meu ecletismo com relação a essas questões passa porque, mesmo nos anos 70, já estando militando no movimento feminista do Rio de Janeiro, eu não ousaria fazer uma carreira acadêmica nas faculdades de economia e nos cursos no outro tema que não fosse, por exemplo, a história econômica. Por isso que o café entra pela minha vida, para construir a história do café fluminense, que é diferente do café paulista, mas a história que se conta do café no Brasil é a história de São Paulo, porque a história do vencedor é que prevalece, né? Sempre. Então, mesmo sendo o pioneiro do café no Brasil, não é essa história que se conta, até porque ele foi escravocrata, né? Ele é um café da escravidão. Então, isso tudo, quer dizer, me moveu o tempo inteiro. Então, agora os tempos mudaram e as novas gerações da universidade, eu acho que a grande novidade do século XXI, e as jovens e os jovens que estão nos ouvindo e vão nos ouvir ainda para frente, tem uma mudança muito forte em torno dessas questões de gênero, raça, identitária. Quer dizer, o que o capitalismo levou de rodão com a história de classe ao longo dos anos, da metade do século XX, o mundo está numa grande mutação. E a pandemia e a Covid-19 acabou de colocar o mundo de pé na cabeça. Mas vamos pensar na questão gênero e desenvolvimento econômico, né? Então, para mim, eu fiquei dando muito tratos à bola para pensar como é que a gente desaguaria, porque se existe uma coisa que a economia não fez, foi olhar para as mulheres. Em nenhuma das teorias. A teoria econômica, ela ignora essas questões. Ela agora vai entrar pela goela, porque eu acredito que o que vem aí pela frente de novas pensadoras vai construir outros paradigmas para a ciência econômica. E é muito bom que a BPHE tenha uma possibilidade de abranger todas as ciências sociais, né, de uma forma ampla e botar debaixo das suas asas, porque só assim nós vamos entender. Porque para entender a sociedade, entender e projetar alguma coisa de futuro, a gente precisa conhecer o passado, né? O passado precisa ser conhecido e de como que nós chegamos lá. Então, a questão de desenvolvimento, a palavra desenvolvimento é uma palavra que é do pós-guerra, né? Então, o governo Truman falou pela primeira vez na sua posse, em 1949, que vai definir desenvolvimento como um processo de aproximação entre as nações colonizadoras e os colonizados. Eu achei tão interessante essa definição, dá bem uma dimensão de como é que eles entenderam, embora a questão de subdesenvolvimento já estivesse sendo pensada. Portanto, quando eu falo em desenvolvimento econômico, eu designo uma mudança social global que vai gerar mudanças na economia, e como é que é conduzida essas mudanças pelo Estado, né? Então, que envolve aspectos econômicos, aspectos culturais, sociais, demografia. Então, desenvolvimento é crescimento? É modernização das relações sociais? Então, a gente pode se perguntar essas questões. Ora, no
No longo prazo, o desenvolvimento econômico nunca teve uma definição acertada, aceita coletivamente pela sociedade, na sociedade. É uma transformação da estrutura econômica, é urbanização, seria também, posteriormente, incorporada a redução da pobreza. Aqui, e a democratização das sociedades. Quer dizer, poderíamos pensar, por exemplo, mas desenvolvimento é um negócio. E ele foi real na década de 70, na década de 50, na década de 60, enquanto real em muitos domínios, por exemplo, no processo de urbanização acelerado das populações. Para o caso brasileiro, isso é muitíssimo visível, né? No processo de educação, mesmo com tudo das desigualdades que vão estar presentes, ele também se reflete em água potável, em saneamento, as pessoas vivem mais. Tudo isso pode botar nós podemos botar num grande chapéu, né? Problema da infraestrutura, de alimentação. Até 1980, nós acreditávamos que o desenvolvimento ia reduzir as desigualdades da sociedade. Aqui é que morou o perigo, né? Ora, a crise de 80, desemprego, baixos salários, desigualdade foram redobrados. E não é só uma questão nossa, dos países do hemisfério sul, mas ela também repercute nos países centrais, nos que a gente vai chamar os países centrais. Portanto, quer dizer, as desigualdades, elas provocaram políticas públicas que aumentou ainda mais com uma desregulamentação dos serviços públicos, com a financiarização das economias e com a precariedade do trabalho. Aumenta a informalidade no mundo inteiro. A gente pensa quer dizer, que é só a sociedade. Essa é uma chaga da sociedade brasileira, pesada, e do continente latino-americano, mas ela também aumentou nos países, no que a gente vai chamar, vamos dizer, os países centrais. A especulação econômica, a salariação foi bloqueada, quer dizer, endureceu as condições de trabalho da sociedade, quer dizer, com o desmonte do Estado soviético, né? Então, isso tudo congeminou para que as condições de trabalho e o excedente, a extração do excedente pelas classes proprietárias tivesse aumentado. Aumentou a violência contra as mulheres, contra as crianças, o clientelismo da sociedade e uma regressão dos direitos sociais. Esse é o panorama, se nós olharmos distanciado, o desenvolvimento enquanto um economista discutindo. Tanto que as cadeiras de desenvolvimento, que enchiam as nossas turmas da faculdade, e eu fui professora, entrei na Faculdade de Economia em 72, já ministrando aula de desenvolvimento, depois eu fui por muitos anos professora de economia brasileira, quer dizer, portanto, mas a noção de desenvolvimento remete a uma concepção masculina dos fenômenos sociais. E as mulheres são atores invisíveis nesse processo de desenvolvimento. E a literatura econômica não deixa requício, porque mesmo nós, os brasileiros, a gente conseguiu ter um nome em economia, em teoria, na economia, uma teórica importante na teoria do desenvolvimento, na discussão do Brasil, da sociedade capitalista brasileira, que é a professora Maria da Conceição Tavares. E eu já tentei fazer um artigo sobre as economistas latino-americanas e não encontrei paralelo, ninguém para comparar, nem mexicana, tem uma mexicana mas ela não teve o peso nem nenhum momento.
Talvez os jovens que estão chegando a gente consiga, porque eu pensei que a venezuelana Carlota Pérez poderia preencher, mas ela não preenche os requisitos. E dos economistas heterodoxos do mundo do século XX, que os ingleses adoram um dicionário, fizeram na década de 90, eles elegeram em 100 economistas heterodoxos do mundo apenas 4 economistas. Elas são Rosa Luxemburgo, João Robson, Conceição Tavares, Maria da Conceição Tavares e Vitória Tiki. E esgotou-se o time. Portanto, você percebe, então, quando eu falei que a economia é uma ciência masculina, ela é essencialmente do poder e dos homens. Portanto, e nós, nesse processo de desenvolvimento, somos invisíveis. Vamos ver como é que sou. Por que o desenvolvimento é uma noção masculina, né? São processos que são dirigidos pelos homens, e esses processos dirigidos pelos homens para a sociedade, no campo da política e da economia, excluíram as mulheres do exercício do poder estatal. E é verdadeiro que mesmo os organismos internacionais, os consultores internacionais do mundo, e as ONGs são masculinas. As ONGs só são femininas quando elas são aquelas ONGs que estão dedicadas aos direitos humanos. Aí você aparece mulher. Mas nas outras, não. Em todas as outras, você não tem mulher. É interessante, nisso que eu estou falando agora, a pandemia escancarou uma porção de coisas que a gente não via. Por exemplo, eu já fiz trabalhos e publiquei livros e artigos e tal sobre as mulheres na ciência, porque esse campo é um campo masculino por excelência. Ele é branco e andrógeno, né? Agora, na pandemia, abriu-se um caldeirão, apareceu um monte de pesquisadoras. E eu disse, estavam todas elas escondidas nos laboratórios da biofísica, da química e tal, todo figuras que não tinham presença na sociedade. Agora a pandemia botou as cientistas no pódio. Eu acho que é a única coisa que a pandemia está fazendo que para nós, para as feministas, para as mulheres, é importante, porque trouxe assim, não, mas as mulheres participam sim, elas estão lá, invisíveis, como eu falei, atores invisíveis, mesmo do processo científico, né? Foram. Ora, se isso, quando eu olho o poder, nós somos todos aqui passíveis de nomear as mulheres que estão no poder, até porque as mulheres que estão no poder, que não chegam nem a 10, isso nos 192 estados que existem no planeta Terra, elas se portaram muito bem na pandemia, porque as mulheres são cuidadosas e as mulheres são treinadas para cuidar da vida das pessoas. Então, mesmo aí aqui, você olha, mesmo a Angela Merkel, eu não posso nem falar da Nova Zelândia, porque ela foi hors concours, né? Então, as mulheres estão nos projetos e nos setores humanitários e não nos projetos de desenvolvimento do mundo, né? Então, por isso, as mulheres são esses atores invisíveis do desenvolvimento. Há, aparentemente, uma escassa bibliografia de estudos feministas sobre desenvolvimento. Quer dizer, o livro clássico disso é o livro da Esther Bozerup, que saiu em 1970. Depois disso, eu fiz outra pesquisa. Tem muita coisa produzida, mas em torno das organizações internacionais, da ONU e tal, mas não do ponto de vista da economia feminista. A gente tem trabalhado num outro ângulo. Com relação ao desenvolvimento, tal é a barreira que o desenvolvimento coloca para a presença das mulheres, e porque desenvolvimento é poder social e poder político, sobretudo. Então, nesse sentido, quer dizer, os estudos de caso são
você, quando tem nos estudos de caso de desenvolvimento, você pega as maquiadoras mexicanas, as confecções das Ilhas Maurício, no caso você, que trata basicamente de investimentos que se baseavam na exploração da mão de obra feminina, né? São mulheres e meninas que trabalham nessas maquiadoras mexicanas, nas Ilhas Maurícios, e no caso brasileiro. E aí nós depois vamos fazer um recorte para o caso brasileiro, vocês vão ver onde é que estavam as mulheres no caso brasileiro. As mulheres, no caso brasileiro, estavam nas cozinhas das casas. Eu já trabalhei com todos os censos brasileiros, desde 1872 até o de 2010. A profissão, a ocupação das mulheres brasileiras foi empregada doméstica. É a maior ocupação das mulheres brasileiras. Elas foram a maior ocupação das mulheres brasileiras até 2013. Em 2013, a economia está superaquecida, e, portanto, nós estamos quase que trabalhando com a demanda de trabalho em pleno emprego, que os capitalistas odeiam. Eles não podem ter pleno emprego, porque por causa do problema da diminuição do excedente, veio o golpe. O pleno emprego foi tão pesado a partir de 2009, que é bem verdade que tem outros problemas políticos que levou, quer dizer, ficou muito tempo no poder um partido só. Então, o rodízio era bom, não aconteceu, e o impeachment veio em cima da presidenta Dilma, né, em 2016. E aí as coisas mudaram de figura. Então, sem entrar nessa questão, mas só para mostrar, quer dizer, que as mulheres... E no caso do mundo latino-americano, essa realidade das empregadas domésticas, ela é presente em todo canto, quer dizer, tem as maquiadoras domésticas, mas tem as domésticas. O Brasil responde por 9% das empregadas domésticas do mundo. Para a gente ter uma ideia do significado delas na vida da sociedade brasileira. Então, embora nós fizemos artigos pontuais, por exemplo, eu já fiz estudos sobre as mulheres na Zona Franca de Manaus, aí estava na indústria eletroeletrônica, entendeu? Fazendo uma comparação com São Paulo, a Zona Franca em São Paulo, fiz com a professora Marta Castilho, do Instituto de Economia da UFRJ, e trabalho sobre as domésticas a gente tem feito o tempo inteiro. Mas onde as mulheres, o nicho das mulheres é na economia informal, né? A economia informal, a agricultura, aí você pensa na agricultura familiar, como é que essas atividades absorvem as mulheres, a mão de obra feminina, mas o ajuste econômico que é feito pelo processo de globalização das últimas décadas e as cadeias globais, isso tudo desorganizou profundamente a economia, e agora você vende um aspecto da informalidade vem embrulhado no papel de chocolate para a sociedade como um todo, que é o tal do empreendedorismo. Olha, eu fico desesperada, porque na faculdade de economia eu ainda dou aula, né? Eu dou aula na pós e voltei para a graduação com outra colega, fazendo um estripulício que eu posso contar depois, que a gente dá uma cadeira, nós demos o ano passado, macroeconomia de gênero, um sucesso absoluto dentro da faculdade. Fui até paraninfa de uma turma que não foi nem aluna minha. Pela primeira vez, ninguém tinha sido aluno meu e eu fui convidada. Mas por que eu fui convidada? Por causa da disciplina, e a gente fez uma pesquisa de uso do tempo com os alunos. Foi um barato. É uma experiência impressionante para você ensinar a economia, ensinar o que é ser mulher e os trabalhos dos cuidados, como eles são pesados na vida de todos e todas. Ora, essa questão, quer dizer, e essa diminuição
porque, como eu te falei, o desenvolvimento das décadas anteriores eles provocaram mudanças sociais importantes nas relações sociais. Primeiro, a fertilidade caiu, né? E ela caiu para todas. Claro que as mulheres brancas e ricas e educadas, a taxa de fertilidade dela, de fecundidade, já tinha caído muito. Nós calculamos que já em 1970 a fecundidade das mulheres brancas com curso superior já era idêntico à de hoje. O que não é verdade para o resto da sociedade como um todo, porque a média na década de 50 e 60 era de 6 filhos por mulher, em idade fértil, o que é uma fecundidade impressionante, porque o Brasil fez duas coisas que foram que foge do padrão da sociedade capitalista americana. Por exemplo, nós fizemos uma urbanização violentíssima a partir de 1940 e fizemos não só esse processo de urbanização, como a queda na taxa de fertilidade enorme também, de uma rapidez impressionante. Quer dizer, essa mobilidade da sociedade brasileira que talvez seja que a gente precise estudar mais, né? Então, mas isso não resolveu a pobreza da sociedade. A pobreza da sociedade não tem explicação, e o desenvolvimento econômico não dá explicação por que a pobreza não permanece uma questão tão importante para nós. Claro, a vida mudou de qualquer maneira, porque mesmo que você, por exemplo, você olha o Nordeste. Eu sou nordestina, né? Nasci na margem do São Francisco, me criei na Paraíba. Então, e moro no Rio de Janeiro muito mais da metade da minha vida, que já é longa, né? Mas, por exemplo, o sistema de cisterna, eu viajei para dar aula na unidade acadêmica de Serra Talhada nesses últimos 2 anos, fazendo um intercâmbio com a turma de lá, e eu fiquei impressionada. Primeiro foi com a transposição do São Francisco, e depois com as cisternas, com o sistema de cisterna, porque esse é um problema seríssimo no processo de desenvolvimento, porque as mulheres são responsáveis para buscar água. Então, onde não tem água, as mulheres gastam horas do dia para trazer água para dentro de casa. Então, isso, portanto, quer dizer, a pobreza continua num patamar diferente do que eu conheci nos anos 50, em Campina Grande, né? Então, você porque novidades desse processo de desenvolvimento, que é um processo atabalhoado e com classe e demarcado profundamente com desigualdade. É um crescimento das mulheres chefes de família. Eu acompanho esses dados há muito tempo. As mulheres chefes de família, por exemplo, em 2001, eram 23% do Brasil. Hoje está em 42%. Quer dizer, é um crescimento impressionante. São mulheres negras, pobres, com a sobrecarga dos filhos. Porque uma coisa também é preciso dizer para os homens. Os homens não têm relação com os filhos, eles têm relação com as mulheres. Os filhos são das mulheres. Isso é que a gente tem que mudar. Como eu não sei, minha geração fracassou nessa questão. Então, eu espero que a geração que está aí chegando, as meninas e as moças estudantes que estão nos ouvindo, assumam e convençam aos meninos e rapazes que os filhos são das mulheres e dos homens, né? Então, as mulheres são mais... se envolve mais com o mecanismo de solidariedade, isso em todos os países, não só no Brasil, mas isso é verdade, e as instituições do desenvolvimento acabaram criando para o bem ou para o mal, para fazer jus a que elas estão preocupadas com a subordinação, com a inferioridade, com a invisibilidade das mulheres na sociedade, elas criaram um departamento de mulheres, estudos de gênero. Quer dizer,
claro que o século XXI mostra uma conscientização do papel das mulheres, da questão de raça, de identidade no processo de desenvolvimento. Gera-se uma resistência à crise e precisa se construir uma proposta alternativa para a sociedade. Quer dizer, esse é o desafio para os novos pesquisadores, buscar, olhar o passado, ver como é que a sociedade saiu de outros impasses, para que a gente possa construir uma nova sociedade mais fraterna e mais igual. A exclusão política, a exclusão das mulheres da política e dos mecanismos de poder permanece quase geral, e não é diferente nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Porque você faz uma sombra enorme, porque agora se elegeu pela primeira vez na história da democracia do mundo, que os Estados Unidos é o país que tem a mais longa tradição democrática do mundo, a primeira mulher que é vice-presidente da República. Ora, vamos e venhamos. Já passou um rodão de homens em cima disso. O Brasil teve a primeira ministra republicana em 1979, e a República é de 1989. Então, por aqui já dá, é a dona Esther Figueiredo, lembram dela? Não lembram, não, porque essa é do pessoal da minha geração, é do Flávio Saias, que ontem eu vi falando, então, até a Analice também. Portanto, quer dizer, claro que o poder mudou um pouquinho, mas são muito poucas as mudanças, a valorização do trabalho das mulheres é limitado pela estrutura econômica, elas são subqualificadas, mal remuneradas, e as mulheres estão submersas numa economia de subsistência. Na violência, sofre a violência urbana e doméstica. Quer dizer, claro que os feminismos têm a boca no trombone há muito tempo, mas agora nós estamos conseguindo fazer mais zoada do que era permitido no meu passado de jovem feminista na década de 70. Portanto, quer dizer, é preciso mudar, assumir que que as questões das relações de gênero e raça identitárias têm que mudar o processo de desenvolvimento dos nossos países. É preciso ter uma aceitação de que o desenvolvimento não é um anexo obrigatório do politicamente correto, né? Portanto, é preciso revisitar as questões da paternidade e da maternidade, olhando como é que você pode conciliar ver as conciliações entre família e trabalho, porque não há saída para as mulheres que seja a saída tradicional. Por exemplo, a pandemia da Covid-19 escancarou essas questões todas, porque ela trouxe as mulheres para o centro da resposta da pandemia, por causa dos cuidados. Nós estamos na rua da amargura, porque as mulheres, de repente, têm que voltar para casa no isolamento, e os homens não são treinados para os cuidados. Ele lava um pratinho e acha que resolveu as coisas, mas é preciso varrer a casa, é preciso limpar o banheiro. Isso já desarticulou extremamente essa organização. Por exemplo, eu estou em pânico com relação ao home office. O que fazer com o home office se você não tem escola em tempo integral, nem creche em tempo integral? Não tem no Brasil. E nem tem no mundo direito também não. Tem mais ou menos em alguns países e tal, mas é uma pressão enorme. Então, como fazer isso? Os homens tiram de letra o home office, se tranca no quarto, quer dizer, e a classe média. Eu quero saber como é que vai fazer o home office com os pobres, né? Então, a gente tem problemas dessa articulação seríssimos para resolver. E a resposta da sociedade para esses tempos tão
tensos que nós estamos vivendo são respostas que estão nos ombros femininos, mas nos ombros femininos sobrecarregados, todos sobrecarregados. Por exemplo, por isso eu tenho uma agenda de pesquisa que envolve de uma busca de entender, de tentar entender o tempo, o uso do tempo das mulheres e dos homens. Essa é uma forma, é preciso revisitar essas questões. Nós, desde que o IBGE publica dados sobre o tempo que as pessoas gastam, antes ele chamava só afazeres domésticos, mas agora o chapéu ficou maior e inclui-se os cuidados. Os cuidados é um chapéu que envolve os afazeres e envolve os cuidados com as crianças e com os doentes e com os velhos, porque também a nossa sociedade envelheceu. Isso é um problema que vai se enfrentar, embora os velhos ainda são uma percentagem da população que tem melhores rendas, né? que é os que sobrevivem, que conseguem atravessar o Rubicão, né? Então, essa questão é uma questão que, quando o IBGE publicou, nós fizemos na economia, mesmo sem ter um núcleo de pesquisa em economia e gênero, que agora nós temos na Faculdade de Economia, fizemos uma mensuração do tempo para saber qual era... Porque a principal medida da economia, o principal indicador de crescimento ou de crise econômica é dado pelo um indicador chamado PIB, Produto Interno Bruto, né? Então, o Produto Interno Bruto, ele não ignora a questão, são as pessoas não têm sexo. Como era também os estudos sobre o trabalho, os estudos de história, todos eram sempre o olhar masculino, prevaleceu em tudo. Para se achar mulher na história, é preciso ir de lupa, porque elas não estão presentes na história. A história oficial é uma história dos homens, que é a história do poder. Isso, nós que trabalhamos mesmo quando você vai buscar, por exemplo, quando eu fiz o livro sobre a Eufrásia Teixeira Leite, não fiz porque ela era uma mulher branca e rica, eu fiz porque ela, ao morrer em 1930, deixou a fortuna dela, que era 10% das exportações brasileiras antes da crise de 29, para os pobres de Vassouras. Ora, eu fiquei impressionada. Como? Deixou para os pobres de Vassouras e os pobres não viram nada. Lá caiu um meteoro e a sociedade masculina de Vassouras abocanhou. Então, era essa preocupação da gente buscar e achar as mulheres, olhar o uso do tempo. A gente fez uma mensuração que os jornalistas chamaram do PIB da vassoura. Eu adorei, porque o PIB da vassoura, se a gente mensurasse o trabalho das mulheres dentro de casa, de graça, que as mulheres prestam por amor, ele aumentava o PIB no Brasil com uma avaliação por subavaliado, como nós fizemos, em 12% do PIB. Isso para a série histórica, nós fizemos a série histórica toda. Agora nós estamos com a ideia de refazer, tem até artigo já está aprovado nas revistas, vai sair agora, tanto na revista Economia e Sociedade, como na revista do Instituto de Economia Contemporânea, da Economia, da UFRJ. Eles já estão, no primeiro semestre de 2021, ele mostra essa riqueza que se gera e que a sociedade não paga. Porque se um homem casar com um homem frequenta um prostíbulo e paga para uma prostituta, mas se ele se casar com ela e trouxer ela para dentro de casa, ela sai do PIB. Quando ela recebia um rendimento pelo serviço sexual que ela prestou, isso entrava no PIB. Agora, se ele se casar com ela e botar ela dentro de casa, ela vai prestar o mesmo serviço para ele, mas vai lavar prato, vai cozinhar, vai limpar a casa, mesmo que tenha empregada, se for rica. Isso, o Schumpeter já dizia isso, o Galbraith já dizia isso nos livros de economia da década de 70, mas todo mundo passava batido e nem se preocupava com isso. É preciso os olhos das mulheres para entender, para buscar o que a economia não mostra
a insensibilidade da economia com o paradigma do homos econômicos, e mesmo Gary Beck, quando ganha o Nobel indevidamente, ele faz uma tautologia com relação à questão da discriminação para as mulheres, olhando o casamento. O próprio barbudo Marx também não se preocupou com isso, porque ele estava preocupado com a mercadoria. Isso tudo fez com que ser o profeta do príncipe, que os economistas pensam que são, e estão lá fazendo as previsões de políticas econômicas e tal, nos possibilitou essa aridez com que a economia olha as mulheres e a invisibilidade com os paradigmas econômicos colocaram a sociedade. Eu acho que eu acho daqui dá para a gente discutir com as pessoas. Acho que já esgotei meu tempo, não? Não? Senão eu engato a ré. Idete, eu queria agradecer demais, né, a sua fala é instigante, como sempre. Você está cada vez mais arretada, para usar uma expressão, né, bastante nordestina. Eu já brinquei que você é a nordestina a economista nordestina mais carioca de todos, e a economista carioca mais nordestina de todos. E eu fico muito feliz assim, de poder compartilhar, de poder ouvir a sua fala. Eu quero fazer alguns comentários rápidos, porque eu quero abrir para o público. Né? Antes de você, eu posso... Tem vários elogios. Pois é, deixa eu só... Eu tenho duas coisinhas que eu gostaria de falar. Uma é que a teoria econômica, tanto a clássica como marxista, como a neoclássica, ela só aplica seus pressupostos para a concorrência, para a oferta, demanda, a luta de classe, que são conceitos usados no mercado capitalista. Para as outras questões, não, ela passa ao largo. E encerrar com um trechinho do livro, que ele é antigo, sobre Mulheres e Trabalhadoras, da Maria Valéria Pena, que é uma tese de doutorado em sociologia. E ela diz, quer dizer, assim, a expectativa classicamente postulada de que as mulheres se libertariam dos homens quando juntas na condição de trabalhadoras assalariadas, enquanto classe, experimentassem a contradição entre capital e trabalho, essa não se consubstanciou. Ao contrário, a produção pública passou a constituir para elas uma experiência qualitativamente diferente da masculina, onde sua exploração enquanto classe se adicionou sua sujeição enquanto mulher. A lógica do movimento do capital permite compreender por que e como as mulheres operárias experimentam sua opressão enquanto operárias, mas não enquanto mulheres. Para aprender, ao mesmo tempo, sua dupla opressão, enquanto classes e enquanto sexo, enquanto raça, é necessário examinar o espaço de conexão entre a família e o trabalho coletivo, entre reprodução e produção. Eu acho que isso aqui representa bem o significado das dificuldades teóricas, das postulações teóricas para a gente continuar. Mas ninguém desanime, porque abre-se um novo campo, um novo mundo, e a economia feminista está esperando que vocês pesquisem, vão atrás dos registros históricos para achar as mulheres, porque a gente, se botar com lupa ou não, a gente acha o que for possível, porque muitas da documentação, as mulheres só aparecem quando é em processo criminal. Ou as ricas, quando morrem, se tem atestado, quando elas não são passadas para trás, porque a fortuna sempre vai para a mão dos homens, as herdeiras são sempre moídas. Tá? Pois não, vamos lá. Obrigado, Idete. Eu queria, então, vou tentar, né, só pontuar algumas coisas da sua fala, provocando, fazendo algumas provocações, num formato de perguntas ou de algumas constatações, e já tem uma pergunta aqui no chat que eu vou fazer para você rapidamente.
A primeira provocação, né, tem muito a ver é uma questão, uma proposição teórica, né, porque você citou as 4 grandes economistas do século XX, né, a Rosa Luxemburgo, seria marxista, a Joan Violet Robinson e a Victoria Schick, eu poderia falar que elas são keynesianas ou pós-keynesianas, mas elas estão surfando, né, elas estão dentro do keynesianismo, e a Maria da Conceição Tavares, que é a sua grande dileta amiga, você tem vários trabalhos junto com ela, eu poderia chamar de uma cepalina, uma desenvolvimentista. Quer dizer, e mesmo admitindo todo o machismo, assim, e mesmo admitindo todo o machismo inerente ao campo acadêmico, né, não obstante, as 4 grandes economistas do século XX, elas estão longe do mainstream, elas estão em correntes, né, que seriam heterodoxas, ou, no mínimo, elas não estão na corrente neoclássica. Então, eu gostaria de saber, assim, é uma provocação, se realmente dentro e aí você citou o tempo todo como é que o desenvolvimento, por si só, nunca trabalhou a questão do gênero, né? Então, isso é um problema do desenvolvimento, isso é uma questão neoclássica, mas e aí, ao mesmo tempo, eu comemoro porque a gente amanhã vai ter um simpósio da professora Maria Alice Rosa Ribeiro, falando sobre a trajetória e a importância das historiadoras econômicas, né? E aí eu fico feliz, porque claro que a BPGE tem todos os seus ismos, tem todos os seus racismos, todos os seus machismos, tem todas as suas indiciocrasias, mas nós somos fundados por brilhantes historiadoras econômicas, como, né, a professora Maria Bárbara Levi, como a professora Eulália Lamayer Lobo, professora Ildete, professora Maria Alice Rosa Ribeiro, professora Sônia Regina de Mendonça, professora Ismênia, cometendo todos, a professora Vilma Pérez Costa, quer dizer, eu estou cometendo o pecado de esquecer excelentes outros historiadores econômicos que construíram a BPHE. E eu estou falando só da história econômica, e inclusive outros autores que nem chegaram a fazer parte da BPHE, mas a produção delas anterior é fantástica, como seria a professora Maria da Linhares, a professora Cátia Matoso, a Riva Gorenstein, Lenira Martinho, quer dizer, e tantas outras. E aí a Alice Canabrava, né, perdão, porque eu queria lembrar exatamente do comentário dela. A Alice Canabrava, que também vinha de um ambiente extremamente machista, que era a Faculdade de História, e consegue entrar na USP, na Faculdade de Economia, quando ela fala do caminho percorrido. Né? Assim, então, é uma provocação. Por que né, e vocês resistem e produzem, você falou que você foi para a História Econômica, num certo sentido, que você teve que brigar em todas as frentes, porque você não tinha, talvez, muito espaço dentro do que seria o mainstream, do que seria a corrente dominante na faculdade. Então, por que tem tantas mulheres tão boas em História, mas particularmente em História Econômica? Por que a nossa associação, apesar da importância dos historiadores econômicos, a gente depende tanto de historiadoras econômicas e que estão sendo renovadas? Né? Não preciso citar aqui a Cláudia Tessari, a Rita Alnico, né? Quer dizer, as dezenas de historiadores que têm trazido, e eu citei 2, podia falar da Milena, podia falar da Luciana, desculpa, eu vou estar cometendo centenas, né, de incorreções, porque existem centenas de historiadores econômicos fazendo uma produção de altíssimo nível. Então, é uma provocação. Por quê? E minha última provocação, né, e esse congresso esse encontro é muito a cara disso, se existem mesas nesse evento, sessões ordenadas, porque a BPHE é construída pelos seus professores e também pelos seus pós-graduandos, que estão trazendo temáticas como, por exemplo, a economia, a história econômica e o gênero, que foi uma mesa que aconteceu, né, ontem e que foi fantástica. Hoje teve uma mesa sobre discussão do racismo na história econômica, né? Até que ponto, né, que essas questões que a pandemia agravou, como a desigualdade de gênero, a desigualdade racial, não obrigam que a economia, enquanto a ciência do poder, e a história econômica, que é a ciência que reflete um pouco sobre esse poder ao longo do tempo, não são instados a chamar isso. Né, até que ponto não está na hora de a gente rever, né, uma história econômica, construir uma história econômica que envolva gênero, que envolva questões de raça. E eu passo a palavra para a professora Rita Alnico, que acabou de perguntar se você poderia também falar da situação das mulheres negras no Brasil. Com essas 3 provocações, eu iniciaria o debate, agradecendo demais a sua presença, Ildete. A tua pergunta é extremamente abrangente. Quer dizer, as mulheres, a questão de raça ainda ela foi olhada pela escravidão, mas não tem muito poucas histórias com relação aos nomes femininos, entendeu? Até porque as mulheres negras, elas não ou as que foram para os registros, que a gente pega os registros judiciais, a gente ainda acha. As outras é o povo está não está subsumido, né? Então, começando pelas pioneiras, né? Claro que a história, ao contrário da economia, a história é uma ciência em que as mulheres entraram muito.
Quer dizer, embora essas mulheres por exemplo, quando eu fiz o livro das pioneiras das ciências, na história, as pioneiras, quer dizer, tinham os critérios que a gente elaborou, porque essa é uma perseguição que eu faço há muito tempo de escrever uma história das mulheres brasileiras. Por exemplo, a professora Tereza Cristina Marques, da UNB, é uma parceira minha pesada da década de 90 para construir um trabalho que chama-se o Dicionário das Mulheres do Brasil, que, na realidade, é um dicionário que é organizado, que quem tinha o financiamento foi quem apareceu como organizadora, mas é um trabalho que nós fizemos juntas ao longo de 3 anos. Então, isso dá para mostrar onde é que estavam as mulheres. As mulheres historiadoras, a história foi sempre uma carreira em que as mulheres entravam, até porque a primeira carreira feminina é professora. Até porque a sociedade imperial já aceitava uma professora, porque professora é uma extensão da maternidade, gente. Então, era possível, possível essa questão. O nome das economistas, vamos separar por 2 blocos, o bloco das historiadoras e o bloco das economistas. Das economistas das 4 que citadas, a única que eu não conheci foi Rosa Luxemburgo, porque morreu em 19, né? Eu, sentada nos meus 77 anos, não convivi com ela, mas eu conheci, né? Eu vi a Joan Hopps falando no Rio, a Vitória Chique também falando aqui no Rio, e a Conceição foi minha vizinha até sábado, agora ela foi retirada para Friburgo. Então, mas Conceição, por exemplo, nenhuma delas nunca fez nada para escrever sobre mulher, porque elas estão no paradigma da ciência econômica. A Conceição escreveu artigos comigo, eu e ela quer dizer, eu dei uma forçada de barra e a gente escreveu juntas um artigo para o Jornal dos Economistas, que até eu precisava achar, do Jornal do Corecon, do Rio de Janeiro, que era o trabalho invisível das mulheres. Isso ainda, na década de 80, entendeu? Porque a Conceição sempre foi uma feminista, a Wanda Letra. Ela, inclusive, ela foi membro do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do qual eu também fui, em 85 até 89. A Conceição sempre participou, mas ela não escrevia, ela estava imersa na discussão da teoria econômica e nunca se preocupou em colocar as mulheres ali. Eu nunca consegui, extrair dela o porquê, porque simplesmente a economia não dava nenhum significado. Nós éramos um zero à esquerda nas formulações dos economistas e da teoria econômica, que teria que se preocupar com outras coisas, da divisão sexual do trabalho, que é um termo que vem com o Foucault, mas que vai ser consolidado a partir dos anos 70 pelas feministas, entendeu? Então, elas ficaram no marco da teoria econômica, todas elas, as economistas, né? Porque mesmo as outras, a Ruth Peruzzi e tal, nenhuma das economistas, a Rosa Luxemburgo escreveu um artigo, mas eu ainda não consegui lê-lo, eu já descobri que a Boitempo publicou uma coletânea com artigos dela, e que ela publicou em 2012 sobre o sufragismo. Eu desconfio, eu não tenho muita certeza, mas porque havia uma forte influência das mulheres socialistas na luta pelos direitos da mulher e pelo sufragismo. E tem uma grande sufragista alemã chamada Clara Zetkin, que é íntima da Rosa Luxemburgo, quer dizer, tem uma relação de amizade muito grande com a Rosa Luxemburgo, e a Clara Zetkin é a organizadora da primeira congresso feminista de mulheres socialistas do começo do século. Inclusive, o Dia Internacional da Mulher vem daí, de 1907. Então, mas eu não sei exatamente o que é que a Rosa Luxemburgo escreveu, porque eu não consegui ler para essa discussão hoje aqui com vocês, porque eu não consegui comprar o livro. Então, essa coletânea, porque eu tinha outras coisas da Rosa, mas não tinha isso. As outras 3 não têm nada, porque são todas macroeconomistas, e elas estavam pensando nas questões, no bloco fechado
que é dado para as pessoas de que vai discutir o poder e mulher não está no poder, mulher está fora, está nas órbitas da casa. Essa é uma questão. Com relação às historiadoras, elas fizeram carreiras diferentes. Também não se preocuparam com a história das mulheres. Né? A história das mulheres é um convite para as pessoas que estão assistindo, está em aberto, minhas companheiras e companheiros. É refazer e achar as mulheres na história, porque as mulheres na história estão muito mal na fita. Porque mesmo no caso brasileiro, a gente tem pouquíssimas as coroadas e elas são sempre distinguidas de forma muito pouco... com pouco significado. Mesmo a Leopoldina, quem descobriu quem botou a boca no trombone, que Leopoldina foi quem assinou a ata da independência brasileira, porque ela presidiu o Conselho de Ministros do dia de setembro, porque Pedro I estava em São Paulo, porque Pedro estava em São Paulo, não era Pedro I, Pedro estava em São Paulo, foi o movimento de mulheres, que foi atrás das questões não, é diferente. Então, é preciso olhar para buscar. A Caetá Matoso, por exemplo, tem os nomes e tal, mas ninguém dá muita importância às mulheres e saber quem foram elas. É uma ou outra que aparece, a Barral e tal, mas são figuras que não sem significado importante na história. As Mulheres do Império, a BPHE vai publicar, tem um livro que está na praça, que a gente fez até um artigo sobre o Império. E eu tive a maior dificuldade de fazer o artigo, o capítulo, porque você vai ter que beber nos relatos das estrangeiras. E o olho do estrangeiro no nosso país é sempre olhar, ele vai buscar o diferente. E pode ser que o diferente dele seja um pouco folclore, uma coisa que não é o social como um todo. Se você, talvez, uma ideia que a gente pode ter para saber um pouco era, olha, ler a literatura da época, para ver como é que eram os olhos, mas só que a literatura da época, ler as mulheres da época, aí tem as cartas familiares e tal, isso é um garimpo que você precisa fazer para poder reconstruir esse passado. Porque mesmo a negra Firmina dos Reis, que publicou em 1830 acho que é 1858, o livro, como é que é o nome da mulher? Ai, diabo, agora deu um branco aqui, né, no livro da Firmina Pereira dos Reis, Úrsula, que foi revisitada. Eu e Tereza, na pesquisa que a gente fez na década de 90, nós já descobrimos a Firmina Pereira dos Reis, entendeu? Só que o livro não existia. Depois que o feminismo incorporou no século XXI, e o feminismo negro é a novidade do século. É o feminismo negro e a luta racial no Brasil que abriu, escancarou os portões da desigualdade racial, mas, sobretudo, nas mulheres negras que está a maior efervescência do movimento. Eu diria que, para mim, é uma alegria andar no campo do Gragoatá, com aquela coisa colorida que ficou a universidade, de meninas e meninos e tal, mas é o feminismo negro que, para mim, é a coisa mais significativa que nós vivenciamos, sobretudo nessa década, na segunda década do século XXI. Então, a gente preparou para os 90 anos da Conceição uma espécie eu organizei, né? O download está até gratuito. Você pode pegar o download gratuito pela Perseu Abramo, que é a Vida, Ideias, Teorias e Políticas. Conceição ainda escolheu o que era novidade, que a teoria econômica dela não é a teoria feminista, quer dizer, não isso. Eu tentei construir a carreira acadêmica da Conceição, né?
porque Conceição tem a carreira acadêmica e tem uma carreira política. É a única dessas dos economistas estão sempre metidos com política, mas tentar cargos eleitorais, nem todos, a não ser Roberto Campos e tal, mas teve padrões, teve exemplos, né, o tempo inteiro, para poder a gente entender quem são essas mulheres, porque a gente precisa ter exemplos para as novas gerações. E as negras, por exemplo, eu convivi com a Lélia Gonzalez, porque Lélia era membro do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, né, de 85 a 89. A gente frequentava eram reuniões mensais e tal, lá em Brasília, e a Lélia já vinha trazia fortemente essa discussão, né? Eu não conhecia a outra, que a Lélia é uma pioneira dessas discussões na sociedade brasileira. Olhando agora, quer dizer, agora a gente refez as pioneiras da ciência, e a Lélia Gonzalez é uma expoente desses temas e dessas questões que a gente rende a maior homenagem a ela, entendeu? Mas eu diria que isso tudo faz com que a sociedade brasileira tome um impulso diferente, que eu espero, né, que eu sonho de ver, quer dizer, eu já estou vendo a sociedade, a universidade com brancos, negros e negras, isso a gente já está vivenciando isso, e espero que as próximas e as nossas associações acadêmicas reflitam essa pluralidade das pessoas, porque nós somos. Você viu o DNA que saiu, né? O DNA do povo brasileiro está ótimo, está uma maravilha, mostra bem esse processo. O Brasil é um país único no mundo, na qual a mistura é a graça do povo brasileiro, né? Então, eu diria que a Jo Robson e a Victoria Ticke são inglesas. A Victoria Ticke ainda está viva, tá? Acho que não sei o que aconteceu mais com ela, nunca mais li nada dela. Então, a outra era uma polonesa alemã, e a outra é uma europeia também, uma portuguesa brasileira. Então, é uma novidade, quer dizer, que mais mostra como é hostil, como é hostil a ciência econômica ao sexo feminino. Isso é que precisa ser rasgado e se acabar. Então, quem for de economia, vamos começar a fazer outro tipo de análise, olhar as questões que a economia feminista levanta, a divisão sexual do trabalho. Esse é o grande chapéu na qual entra a discussão toda, porque a gente precisa tirar do anonimato o trabalho que não é pago, o trabalho reprodutivo, não o trabalho da reprodução da vida. E que as mulheres foram treinadas para dizer sim e aceitá-lo como o objetivo da sua vida, entendeu? Mas as mulheres têm que parir. A minha responsabilidade com a humanidade é ficar grávida e parir. O resto eu posso dividir, e eu quero dividir com vocês, com os homens. Então, o futuro tem que ser a repartição dos trabalhos domésticos. Vai ser duro convencer a vocês que lavar a latrina é uma missão. Obrigado, Idete. Nós temos 3 perguntas no chat, mas antes de eu fazer as 3 perguntas, eu gostaria, assim, é horrível quando você sai do script, né? O programa falou uma coisa, você quer improvisar e você não sabe, então você não devia fazer, eu peço desculpas. Só de pensar, assim, eu citei algumas historiadoras, particularmente da VPHE, alguns historiadores econômicos, depois eu comecei a pensar, eu não citei a Teresa Cristina de Novaes Marques, eu não citei a Fania Friedman, eu não citei a Lígia Maria Osório, eu não citei a Maria Luísa Lenz, eu não citei a Maria Zé Rapaz, eu não citei a Thalita Alves Messia, nossa tesoureira, eu não citei a Ellen
Nazaré Lopes, nossa representante da região norte, Maria Lúcia Lamanier, Maria Tereza Ribeiro de Oliveira, não citei a Cláudia Hélia, que é editora da revista, não citei a Luciana Soares Lopes, Ana Paula Sobreira, BPHE feminina! a Débora Oliveira Martins, a Elisa Maria de Oliveira Miller, que agora, que eu só de lembrar, foram algumas que foram, né, da diretoria, que foram representantes, que foram da revista, e que tiveram, fora as que eu citei, quer dizer, a BPHE tem uma participação feminina infantil, uma participação feminina fundamental, e que a gente tem que continuar e tem que manter e tem que crescer. E eu peço desculpa por toda a minha misoginia involuntária. Já passando... Tem a Rita Almico. Mas ela eu citei na primeira. Eu citei ela, eu citei a Cláudia Hélia, eu citei algumas outras na primeira fala. Sim, ô, Luiz, tem um monte de mulheres. A BPHE é uma associação na qual as mulheres criaram e mantém essa associação com muita garra. Ora. Talvez por isso a gente faça congressos tão carinhosos, por isso talvez a gente seja uma associação tão, né, tão espetacular. Mas vamos passar para as perguntas, porque são perguntas densas. Você comunica, então eu vou fazer as três em conjunto. A primeira é do Abraão, né? Ele pergunta sobre a autonomia financeira respaldada no trabalho e na violência de gênero. Existe um nó, no sentido de ser uma solução para mulheres saírem de relacionamentos violentos, mas também a manutenção e a reprodução da violência quando o homem sente que o seu controle está se perdendo. Assim como a economia feminista entra, ela responde a esse debate? Não sei se você entendeu a questão. Eu posso repetir, na verdade, o que o Abraão está comentando... Não precisa, eu posso... Quer dizer, na realidade, eu acho que até... Eu tinha lido um pedacinho, eu não li todo o texto que é as conclusões da Maria Valéria Pena, mas essa questão da sexualidade, quer dizer, das mulheres, quer dizer, porque como é que as mulheres na organização patriarcal, numa organização patriarcal, na qual o homem é dono da principal função simbólica, através da qual os sujeitos aprendem a se reconhecer. A mulher constrói sua identidade por uma ausência. Ele possui o falo, ele é um homem. Eu não possuo o falo. Eu não sou um homem, logo eu sou uma mulher. Porque o prazer e o desejo estão organizados em torno do principal significante. A mulher se representa como um sujeito no mundo através dos seus órgãos genitais, em torno do seu útero. E é pela reprodução que ela contribui para a história. A identidade feminina ao útero, à reprodução e à maternidade, ao mesmo tempo em que organiza o modo como socialmente a mulher é representada, permeia seu conjunto de experiências no ambiente social, desde a construção de si própria até a sua participação no trabalho coletivo. Eu acho que, para entender a questão da violência sobre as mulheres, e agora, com o isolamento, essas questões foram exacerbadas na sociedade, né? Você precisa entender a forma como as mulheres foram educadas para dizer sim. Tem uma frase famosa do feminismo francês que era sim, mamãe, sim, papai, sim, meu amor. Então, eu acho que esse diz bem porque as mulheres é uma posse do homem. Os feminicídios acontecem sempre na hora que as mulheres tentam sair de uma relação violenta, entendeu? Então, são questões muito, muito dramáticas, porque são questões vivenciadas nas quatro paredes da casa. Né? A casa é um locus que para entrar precisa de uma autorização especial da justiça. O domicílio é inviolável, né? Então, isso, inclusive, quando olha as empregadas domésticas, passa por aí. Então, a questão da violência, eu acho que estava... Lembre-se, o Abraão, que metade das mulheres em idade entre 19 e 60 anos são donas de casa. Nós temos 44% de mulheres que estão no mercado de trabalho e 42%, 3% são donas de casa. Quer dizer, a socialização das mulheres é para cuidar das pessoas e cuidar da família.
Então, algumas escapam, ou escapam porque querem ter uma profissão, querem ser dona do seu nariz, ou porque tem que trabalhar, porque as mulheres pobres sempre trabalharam. Mas, mesmo assim, você tem um contingente enorme de mulheres que são só dona de casa, são metade das mulheres em idade ativa. Então, isso dá uma dimensão da fragilidade, embora você tenha feminicídio com as mulheres mesmo trabalhando, porque a socialização feminina é uma socialização para cuidar do outro. Eu sempre dou esse exemplo, quando você bota uma boneca ou um boneco na mão de uma menina de 11 meses, você selou o destino dela. Você está dizendo, olha, você tem que cuidar. Estava aqui, tome. Você não dá uma boneca para um menininho de 11 meses. Eu sou doida para ver. Eu frequento uma academia de ginástica, frequentava antes da pandemia, uma academia de ginástica aqui em frente, e eu ficava apostando quando é que eu ia ver um menininho entrar com uma boneca no braço. Nunca vi, em 20 anos que eu frequento essa academia. E olha que Laranjeiras, o bairro em que eu moro, no Rio de Janeiro, é metido para a Frentex. É a turma mais esclarecida, muitos professores, muitos intelectuais por aqui. Nunca vi, todos rapazes moderníssimos, todos lindos e maravilhosos. Menininho com bola ou um carrinho, e as menininhas eu vi todas elas com um bonequinho. Matou. É aí que mora o pecado. Aí é que mora a marca da socialização. Isso, a questão da violência, quer dizer, as leis, a lei da Maria da Penha é uma lei produzida pelas mulheres. Os assassinatos que aconteceram, quer dizer, eles só tomam as páginas de jornais na década de 70, quando eram assassinatos de mulheres pelos seus maridos, das mulheres ricas, porque as pobres, essa era não aparecia nas páginas policiais, mas não na imprensa, na grande imprensa. Então, os assassinatos da década de 70, e já tinha um movimento feminista ressurgido no Brasil, forte, e deu no que deu. Quem quiser ouvir o podcast A Praia dos Ossos, vai ver o que aconteceu, como foi o assassinato da Ângela Diniz, que é o primeiro dos grandes assassinatos mineiros, né, de meados da década de 70. Então, essas questões são questões que estão nesse sentimento de posse dos homens com relação às mulheres. As mulheres são posse dos homens. Então, isso, infelizmente, ainda é assim que a educação e que a socialização de machos e fêmeas acontece na sociedade. A denúncia do feminicídio, as leis pesadas, todas foram produzidas pelas mulheres, quer dizer, da Lei Maria da Penha, né, a lei do feminicídio, que é de 2014, né, foram todas produzidas pelo movimento de mulheres e acolhidas pela Secretaria de Política para as Mulheres e a Câmara Federal, que produziu a lei. A Lei Maria da Penha é uma lei premiadíssima, é uma das questões mais importantes que o Brasil fez, mas nem nos últimos 20 anos, com relação à questão das mulheres, mas nem por isso a gente conseguiu, quer dizer, a gente precisa trabalhar muito mais, a educação precisa trabalhar muito mais das escolas, o aceite masculino de que homens e mulheres são iguais, com direitos e deveres, e que as mulheres não são possessão dos homens. Mas isso é um desafio, Abraão, que eu espero que você, nas suas pesquisas, você nos ajude a desvendar e a trazer mais discussão sobre o tema, porque cada vez que vocês estudam um tema, vocês provocam uma discussão na sociedade, no meio em que vocês vivem. Isso é muito importante, quer dizer, o que é silenciado, ele é esquecido. Então, isso a gente não pode deixar. Quer dizer, as pesquisas sobre a condição das mulheres, a condição das negras e negros, isso tudo precisa ser
trazido para a sociedade como um todo, para que a gente possa refletir e refazer o nosso futuro e construir um outro futuro. Idete, obrigado. Tem duas questões que chegaram, que eu acho que elas conversam muito entre elas, e eu gostaria que você respondesse as duas em conjunto. A primeira é da Cimeia, né, e ela pergunta, né, ela fala, a academia reforça a desigualdade de gênero, principalmente quando não possibilita que o Lattes se registre o período de licença maternidade. O que seria necessário para rever esses vazios no currículo? E essa pergunta emenda com a pergunta do Newton Ferreira, como articular a luta de gênero com maior integração entre os gêneros, sem cair na armadilha do sectarismo. Aqui eu quero dizer no sentido da intolerância. Então, né? Primeiro eu quero dizer para... Como é o nome da pessoa que escreve? Cimeia, a Cimeia Lopes, Cineia. Nossa representante da região norte. Tá, Cimeia Lopes. Primeiro, que a licença maternidade na pós-graduação foi uma conquista sua, das mulheres. Quer dizer, claro que foi intermediada pela Secretaria de Política para as Mulheres na administração da ministra Nilceia Freire. Eu estava presente, porque eu já era assessora de lá. Foram os encontros sobre os grupos de gênero, o núcleo de gêneros do Brasil. E no primeiro encontro que aconteceu, as mulheres pediram, houve uma reivindicação, tinha 300 grupos presentes na reunião lá em Brasília. Houve uma reivindicação da pós-graduação, das associações de pós-graduação, para que o CNPq e a CAPES levassem em consideração a licença maternidade. Eu vou te dizer, a Nilceia lutou como uma leoa. O CNPq foi mais fácil da gente negociar a licença maternidade. A CAPES foi uma dureza que você não pode imaginar. Levou mais de 2 anos para que a CAPES conseguisse sancionar a lei da maternidade. Eu lembro que no último dia da administração do presidente Lula, em 31 de dezembro de 2010, o Lula pediu para que cada ministério levasse 10 funcionários para a despedida dele antes da passagem da faixa. E eu fui na delegação da ministra Nilceia para este converscote. Aí quem é que eu pego pela proa? O ministro Haddad. Nilceia sentou junto dele, começou a conversar, e aí eu cheguei, aí comecei também a conversar, aí eu saí em cima dele. Ministro, como é que o senhor não fez a CAPES ainda aprovar a licença maternidade para pós-graduação? A Nilceia só faltou se enterrar lá no chão. Aí ele ficou... Não, foi porque o presidente da CAPES, não sei quem, era o presidente da CAPES que estava sentado em cima do processo, entendeu? Saiu depois, já no governo Dilma. Mas o Haddad, mas Judete, como é que tu faz uma coisa dessa? Eu disse, eu sou velha, posso perguntar as coisas. E depois era a minha responsabilidade, era da minha coordenação da SPM a licença maternidade. Então, a licença maternidade é uma luta nossa, das mulheres, em todas as circunstâncias. Inclusive, a única que a gente... porque a primeira licença maternidade é uma legislação antiga, de 1919, que ainda é ligada à criação da OIT. Né? Então, em 1919, tinha 2 leis com relação às mulheres. A proteção à maternidade e uma outra que as feministas eram contra, que era a mulher não trabalhar de noite, o trabalho noturno. Nós éramos contra. Quer dizer, nós não, eu não era viva ainda. As minhas avós eram contra. Né? Mas passou, porque os homens queriam tirar a gente do trabalho noturno por causa do problema de concorrência. Agora, a proteção à maternidade não tem jeito. Né? Então, essa questão é bem discutida, por exemplo, pela Tereza Cristina Marques, em artigos publicados na revista de História da UFGV, e é uma discussão interessante, para você ver como nada que as mulheres têm como direitos caiu do céu. Do céu só cai chuva quando cai. Né? Então, portanto,
todas as leis protetivas das mulheres passaram por questões, por lutas das mulheres em cada momento em que elas em que elas se transformaram em políticas públicas, tá? Isso vai para a violência, vai para a educação, a educação é um pouquinho diferente, tá? Porque as mulheres o Brasil nunca se preocupou com a educação, e a educação foi uma coisa, quase que uma decisão individual, que as mulheres foram vivendo. E aí precisa até ter uma explicação melhor de por que as mulheres se dão muito melhor no sistema educacional do que os homens. Os homens saem, embora como profissionais eles ganham mais que a gente. Então, o preconceito é tão grande que você se estrela mais fácil, você tem mais pós-graduação, mas na carreira profissional a gente fica no meio do caminho. Até porque a maternidade, a conciliação do trabalho científico com a maternidade é muito difícil. Eu já fiz análise assim, de pente fino com o pessoal do CNPq sobre essa questão. As mulheres faziam um buraco entre o doutorado, o casamento, os filhos, da faixa dos 20, as mulheres vão ser estreladas de novo a partir quando vem a menopausa, quando você não tem mais filho, e os filhos cresceram. Aí, a partir dos 50 anos, é tanto que quando você olha as bolsas de produtividade do CNPq, esse corte geracional é evidente. Os homens fazem uma carreira rapidíssima no sistema. As mulheres não. A carreira das mulheres é uma carreira das velhas, porque você precisa conciliar a maternidade. Eu mesmo tive 3 filhos, eu paguei um preço por isso. E eu sou uma geração que tinha empregada doméstica. Então, não é uma questão simples. A nossa socialização é muito pesada para cuidar, que nem eu, que era metida para burro, consegui escapar. Olhando, quer dizer, para você, eu não estou dando meu exemplo, quer dizer, a rebelde que eu era e esse peso ter ficado não é porque não é simples a socialização das mulheres com relação a essas questões. Isso é uma questão dos últimos 200 anos. Idete, na verdade, eu queria, assim, a outra, eu vou repetir então para você, do Newton Araújo, tá? Só um momento que eu vou repetir aqui a questão, que é o seguinte, Newton Ferreira, perdão. Como articular a luta de gênero com maior integração entre os gêneros, sem cair na armadilha do sectarismo? Aqui eu quero dizer no sentido da intolerância. Foi isso que o Newton Ferreira escreveu. Olha, o Milton, eu acho que não tem uma intolerância, quer dizer, eu não sei se eu estou entendendo bem a tua questão. Os gêneros a relação de gênero é uma relação binária, né? Quando a Joan Robson não, quando a Joan Scott começa a elaborar aí, não é só ela, mas as feministas americanas e tal, a questão do termo gênero, porque eu ainda comecei a trabalhar com o feminismo, nós chamávamos estudo das mulheres, os estudos das mulheres, quer dizer, a pioneira nossa, que é a Eliette Saffioti e tal, que é o primeiro livro, que é uma tese de doutorado orientada pelo Florestan Fernandes. Lamentei tanto eu não ter assistido a live sobre os 100 anos do Florestan Fernandes. Ele é que orientou a tese da Eliette Saffioti, que foi defendida em 67 na USP, né? Na sociologia da USP. Então, ela trabalha muito com essa questão, mas a gente não é sempre uma discussão que a gente chamava estudos da mulher. Era uma discussão binária. Quer dizer, embora você tenha são o que a gente chamaria, o que é Leni Wood, a cientista política americana, chama de bens extraeconômicos, que ele diz que é a questão de gênero, a questão de raça e a questão da identitária. Essas 3 questões estão juntas, e a questão ambiental. Essas são as questões que são bens extraeconômicos, que, por exemplo, não há razão por que a gente ganha menos que os homens. O capitalismo podia perfeitamente pagar igual, mas se ele não precisa pagar igual, ele não paga. Então,
Mas quem se beneficia? Homens e mulheres. Os homens, as mulheres não, os homens se beneficiam com as mulheres ganhando menos porque as mulheres estão em casa. É tanto que eu tenho um exército de mulheres, metade das mulheres em idade ativa estão em casa, cuidando da família e cuidando dos homens. Entendeu? Eu diria que a gente não faz oposição, quer dizer, não sei se você está pensando, quer dizer, que as escolhas identitárias da sexualidade, elas passam por outras razões que não é exatamente a questão do chapéu do feminismo. O feminismo luta por leis, por igualdade, em qualquer escolha que você faça, entendeu? Eu não vejo, quer dizer, quer dizer, eu não vejo, eu estou sendo um pouco botando um pano quente na questão, porque sempre tem uma tensão muito forte, e pense que os homens vão perder privilégios. Quer dizer, a igualdade entre os sexos, entre raça e entre identidade, e os problemas identitários, significa para os homens perdas de privilégios. Isso é que precisa ser aceito e negociado. Na realidade, é uma grande negociação social, né? Então, isso eu diria que é para o futuro, que é uma construção, não é nem para o futuro, é uma construção, né? Você não pode imaginar a diferença que eu sou uma menina dos anos 50, entre uma menina dos anos 2020. Que educação, que socialização eu tive, e a socialização que os filhos de Luiz Fernando, de Rita Almico, têm. Mas é um diálogo permanente, e eu sinto muito dizer para vocês vão perder privilégio. Acostume-se que isso eu não diria que é inexorável, mas eu espero muito que seja inexorável, que a minha neta já viva num espaço mais igualitário do que o que eu vivi. Então, o que eu vivi, quer dizer, era... Por que eu não me atrevi a trabalhar na academia, no doutorado, no mestrado? Fiz tudo nos modos do figurino, quando eu era uma rebelde. Eu era uma rebelde, mas a rebeldia tinha um limite, né? Eu queria trabalhar na academia e as portas seriam fechadas. Ivete, eu queria agradecer demais, né? Assim, um orgulho de novo ter você numa mesa, pelo que você representa em termos de trajetória acadêmica, trajetória política, como é que isso mostra uma renovação da BPHE, quer dizer, uma renovação em cima de uma tradição que a gente sempre teve, de mulheres fantásticas, e a questão da discussão das mulheres é fantástica. Queria agradecer a todas, né, e principalmente a Cláudia Tessari, que representa essa organização desse evento, que está trazendo essas discussões todas, né, pelo adiantado da hora. A gente não tem mais espaço para perguntas, mas a gente vai terminar religiosamente às 9h30. Eu queria agradecer demais e chamar a Ana Luísa Pinheiro, que é a nossa matriz de cerimônia, para poder encerrar a sessão. O Luiz Fernando, deixa eu só dizer que muito obrigada por esse convite. Eu me senti tão honrada, Cláudia, que você não pode imaginar em participar, porque, em geral, a associação velha, a velhice, não sei o quê, e pau, mesmo você estando na luta renhida, nem sempre essas coisas passam ao largo. E o fato da BPHE estar se abrindo para essas discussões, para mim, foi assim, um prazer imenso ver que a associação que eu ajudei, que eu estive na base, que eu fui desde tanto tempo, né, desde a primeira reunião lá em Brasília, lá em São Paulo, caminhar para uma igualdade, mesmo que com tantas mulheres historiadoras, a associação
ter se aberto para os novos temas, para um Brasil que está sendo construído. Fiquei muito emocionada. Muito obrigada e vamos em frente, que a luta é renhida. Viver é lutar. Professora Ildete, eu queria agradecer muito essa excelente palestra em nome da organização. Também agradecer ao professor Luiz Fernando pela mediação e também agradecer ao público que fez perguntas e que esteve até agora conosco. E também queria convidar para amanhã mais um dia de congresso para a nossa mesa redonda História Global e História Econômica, que vai ocorrer às 10 horas da manhã. Uma boa noite a todos.